Olá, meu amigo, seja bem-vindo aqui no canal do Protesto, é o Vanderlei que vos fala, mas eu quero dirigir esta mensagem aos meus irmãos adventistas do sétimo dia, à Igreja de Deus, ao povo aí que me assiste. A minha intenção é ajudar e esclarecer, vocês vão entender aqui, com a leitura desta mensagem, vão entender o que eu quero dizer. O título da mensagem é A Faculdade de Teologia também tem culpa no caso do irmão Ivan Saraiva, né? Você sabe o que aconteceu, mas eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Então, eu estou com um livro aqui, né, da serva do Senhor, Ellen G. White, né? Desculpa. Patriarcas e Profetas, aonde vamos aqui fazer a leitura, né? Você poderá acompanhar, né? Página 638. Quão grande é a diferença entre aquelas escolas onde os profetas de Deus ensinavam e as nossas modernas instituições de ensino. A diferença é grande, né, da escola dos profetas e do ensino de hoje nas escolas de faculdade. É isso que Ellen G. White está dizendo, é diferente. Quão grande é a diferença, ela está dizendo. Poucas escolas, olha aqui, quão poucas escolas se encontram que não sejam governadas pelas máximas e costumes do mundo. Ela está falando que a escola ela é governada pelas máximas e costumes do mundo. Mas qual que é o costume? Vamos ver aqui. Há uma falta deplorável da devida repressão e disciplina judiciosa. A ignorância está escrito, que existe da palavra de Deus entre um povo que se professa cristão é assustadora. Conversas superficiais, mero sentimentalismo passam por instrução moral e religiosa. A justiça e a misericórdia de Deus, a beleza da santidade e a recompensa certa da conduta correta, o hediondo caráter do pecado e a certeza de seus terríveis resultados não são gravados na mente dos jovens. Maus companheiros acham-se a instruir os jovens no caminho do crime, dissipação e licenciosidade. Então, daí já deu para você ver que a escola de teologia praticamente não está ensinando aos jovens o hediondo caráter do pecado e a certeza de seus resultados, né? As consequências danosas, principalmente do pecado do adultério, né? E outros pecados, né? Que logicamente que não é só esse que afasta o povo de Deus, né? De Deus não é só esse pecado. Mas então, não preciso mais fazer comentário, porque tem mais uma leitura que eu quero fazer. Eu vou aqui pegar o livro agora, outro livro para você, que é o livro da própria Igreja Adventista, o livro, né, da própria igreja. Pegando o livro aqui, Testemunhos Seletos, para você, volume 1, né, Ellen G. White, Testemunhos Seletos. Página aqui em cima, você pode perceber, 344. E nós vamos ler aqui, e vamos ver que o que está acontecendo, não só com o pastor, mas com a maior parte dos ministros da igreja. O que está acontecendo é que eles foram educados de uma maneira totalmente, ou quase que totalmente, né, diferente da escola dos profetas. A história dos israelitas, olha o que está escrito aqui, bem no finalzinho do rodapé. A história dos israelitas apresentam-nos o grande perigo, do engano. Muitos não têm o senso da pecaminosidade da própria natureza, ou seja, muitas pessoas não conhecem a sua própria pecaminosidade, não conhecem, nem da graça e também do perdão, é o que está escrito aqui, nem da graça e do perdão, né? Acham-se nas trevas
da natureza, sujeitos às tentações e a grande engano. Estão longe de Deus. Só que é interessante que as pessoas pensam que estão perto de Deus, né? Elas estão longe de Deus. Tem, no entanto, grande satisfação em sua vida quanto à conduta que seguem, grande satisfação em sua vida. Quanto à conduta que seguem é aborrecível ao Senhor. Então tem muitas pessoas que dizem que são e na verdade não é nada, né? Esta classe estará sempre em guerra com a direção do Espírito do Senhor, especialmente com a repreensão. Eles não gostam de repreensão, de disciplina, de corretivo, eles não gostam nada disso. Não querem ser perturbados, olha só, não querem ser perturbados. Sentem acidentalmente temores egoístas e bons propósitos, e por vezes pensamentos e convicções ansiosos. Não têm, no entanto, profundidade de experiência, porque não se acham firmados na rocha eterna. Esta classe nunca vê a necessidade do testemunho positivo. Você está me entendendo? Esta classe de pessoas mencionado acima nunca vê a necessidade do testemunho positivo. O pecado não lhes parece tão excessivo. É o que as escolas estavam, que eu acabei de ler, né, no livro Patriarcas e Profetas, que a escola não ensina o aluno a ter repulsa contra o pecado, a odiar o pecado. Não ensina. Então, é o que acontece. Esta classe nunca vê a necessidade do testemunho positivo ou testemunho direto. Eles só ficam falando, rodeando, não dão a mensagem. O pecado aqui, não lhes parece tão excessivamente pecaminoso. Você entendeu como esse texto combinou com o primeiro texto? O pecado não lhes parece tão excessivamente pecaminoso, pela própria razão de não estarem andando na luz como Cristo na luz está. Então, eles não andam na luz como Cristo está na luz, então eles tratam as coisas como se não significasse nada, né? Deixa eu ver aqui. Existe ainda outra classe aqui, que tem tido grande luz e convicções especiais, tá vendo? E uma genuína experiência na operação do Espírito de Deus, mas as múltiplas tentações de Satanás os tem vencido, né? Então a pessoa tem muito conhecimento, mas não, tem grande luz, mas isso não representa nada, né? Não tem aquela experiência operada pelo Espírito de Deus, mas as múltiplas tentações de Satanás os têm vencido. Não apreciam a luz que Deus lhes tem dado. Não dão ouvidos às advertências e reprovações do Espírito de Deus. Acham-se sob condenação. Esses estarão sempre em desarmonia com o testemunho direto, porque o mesmo os condenam, né? Então você percebe que é uma classe de pessoas que se julgam ser alguma coisa e na verdade não é nada, não são nada. Pensam que estão aí agradando a Deus, estão desagradando ao Senhor. Mas eu quero terminar aqui com essa passagem aqui, que você pode perceber o livro Ellen G. White, Mensagem Escolhida, volume 2, e aqui vem, é necessário fervor, aqui, bem aqui em cima, aqui, deixa eu colocar aqui para você, é necessário fervor. Neste século, justamente antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, o Senhor chama homens que sejam fervorosos e preparem um povo que subsista no grande dia do Senhor. Os homens que passam longos períodos em
estudos dos livros não estão manifestando em sua vida aquele zelo ministério, aquele zeloso ministério essencial para este último tempo. Por quê? Porque os alunos não foram ensinados a isso. Não dão um testemunho simples, direto. Aí eu já passei o traço aqui, eu venho aqui para direto, aqui embaixo. Não são necessários, aqui ó, homens letrados, olha, para isso fazerem, pois eles dependem mais de suas instrução livresca, do que de seu conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, todo aquele que conhece, aqui ó, todo aquele que conhece o único Deus vivo e verdadeiro, conhecerá a Jesus Cristo, o único Filho de Deus, e pregará a Jesus Cristo e ele crucificado. Então, o que está acontecendo? O que estamos vendo que está acontecendo é o seguinte, as escolas, elas não estão no padrão apostólico e nem no padrão dos profetas, as escolas de teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque o hediondo caráter do pecado, tá? Por exemplo, não é gravado na mente dos jovens e os resultados que disso causa, né? Logicamente, a pessoa pecar, quais serão os resultados? Entende? Então, o que é gravado na mente dos jovens são as máximas e costumes do mundo. Mas qual que é os costumes do mundo? É sempre pregar para agradar, nunca desagradar. Você me entende? Sempre pregar uma palavra, uma mensagem para agradar as pessoas, entende? E se for pregar que desagrada, não, esse aí não é um bom pregador, esse aí é um irmão, ele só prega coisa negativa para a igreja, que coisa, hein? Mas fica aí o recado, meus irmãos, meus amigos, fica aí o recado para vocês. Qual é o recado? O recado é que as escolas de teologia também estão acarretando a sua culpa. Quando um pastor, um jovem pastor adultera, quando um jovem pastor cai na desgraça aí do adultério, cai aí, né, em outros pecados, né? Então, é só a culpa do pastor, né? Não é culpa só dele, não. É a culpa também da instituição, é a culpa também das escolas de teologia. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que o irmão aí estava fraco, né? Porque eles dependem só do estudo do livro, só ler e passar aquela mensagem que leu. Mas o espírito, a alma, a pessoa não tem aquela ligação, né? Aquela ligação íntima com o Senhor Jesus, aquela ligação íntima com o Espírito Santo. E eles não gostam, né? Eles não gostam da mensagem direta, não passam a mensagem direta, o testemunho direto, chamando o pecado pelo nome exato para a congregação. Então, eles foram ensinados a tratar o pecado de uma maneira leviana, de uma maneira assim, sabe, leviana, não tem tanta importância, não significa muita coisa o erro, o pecado, entende? Não, os irmãos podem pecar à vontade, que eles não falam nada. Entende? Então, ele vive essa situação, ele vive isso, porque ele foi educado assim na escola de teologia. Então, quando ele se depara com as tentações, porque as tentações tem mesmo, então ele não consegue se desvencilhar, ele cai como patinho nas tentações. E muitas vezes não é nem ele que foi tentado, é ele que tentou a outra pessoa, porque muitas pessoas só defende quem é o ministro da igreja. Não, é o ministro que foi a parte prejudicada, é o ministro que começou a fazer a tentação para com a irmã.
muitas pessoas falam, não, melhor dizendo, muitas pessoas falam que é a irmã, que é o irmão, que seja, a irmã que estava tentando o pastor. Tal. Então, quer dizer, numa situação dessa, ninguém sabe, né, quem é quem é que começou com a tentação, quem é que começou com a cobiça, quem é que começou a jogar verde, né, aquele negócio de jogar verde. Nessa situação, a gente não sabe quem é que começou. Mas então todo mundo defende só o pastor da igreja. Não, é o pastor que é santo, só porque eu sou amigo do pastor que eu fui beneficiado, ou fui beneficiada com a oração, com a pregação do pastor. Então você defende ele com unhas e dentes. E você não sabe qual foi o caso direitinho, o que aconteceu direitinho, né? Mas eu dou uma palhinha, né, do assunto. Então, porque ele foi ensinado a não tratar o pecado, e o hediondo caráter e as consequências do pecado de uma maneira severa, de uma maneira agressiva, de uma maneira drástica, chamando o pecado pelo nome exato, considerando o pecado como ele é mesmo, uma coisa do Satanás, uma coisa do diabo. Então, como ele foi educado, né, na escola a ficar de boa em relação a isso, e que as práticas mundanas que, logicamente, que a igreja está praticando essas práticas mundanas, nós vimos ali, né, na leitura do primeiro livro. Então, ele fica sossegado, porque se ele começar a pregar contra o mundanismo dentro da igreja, aí o que acontece? Ele é visto como mau pastor, como um pastor que ninguém vai gostar dele. Então, ele não é chamado para o ministério, não é mais chamado para pregar no novo tempo, para pregar na igreja, chamado para, né? Entende? Então ele fica de molho, né, meu? Então você sabe como que é. O pastor que prega contra os costumes mundanos dentro da igreja, esse não é bom pastor, né? Mas tá bom, gente. Aí está a mensagem, né? Então você aí pode dar a sua opinião, pode falar o que você desejar, né? Escrever aí embaixo, vou considerar você, sim, vou considerar a tua mensagem. E você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Você aí pode ver vários outros vídeos que eu tenho. Você faz aí uma busca dos vídeos, por exemplo, os mais, por exemplo, visitados, os mais visualizados que a gente fala, né? Os mais visualizados. Tem assunto da cura do câncer, né? Então tem 160 mil visualizações. Então foi quando o assunto do Marcelo Rezende, né, da TV Record, contraiu aquele câncer. Então eu já entrei na rede já falando alguma coisa a respeito. Então tem acho que 160 mil visualizações e você faz aí uma navegação no canal. Veja aí, né, tem vídeos de caráter político, religioso, né? E também aí, justamente da medicina que eu falo, a medicina alopata, né? E você fique ligado, a gente não estamos aí contra a igreja, não estou contra a igreja, contra o pastor da igreja, estou contra, como que a gente fala aí, né? Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui, não dá para alterar aqui, né? Aqui, ó, pronto. Estou contra o pastor da igreja, estou contra a igreja adventista, né? Estou aí desejando o mal da igreja, caluniando. Não é questão disso, é questão de esclarecimento. É questão de ajudar aí os irmãos, as irmãs, a entender a palavra profética, a palavra de Deus, né? Porque a igreja é de Deus, eu sei, essa é a igreja da profecia. E não significa nada. E isso não significa que a gente não pode aconselhar, corrigir, repreender, disciplinar, não é verdade? Mas quem sou eu para disciplinar, né? A igreja? Eu não sou ninguém, mas eu uso a palavra profética, eu uso a Bíblia, posso usar escritos de Ellen G. White, né? Da Ellen Gold White, e alguma coisa que eu falo também, né? Porque Deus ele tem diversos instrumentos, ele tem instrumentos dentro da igreja, tem instrumentos fora da igreja, por que não? Né? Deus usa os que não são para aniquilar os que são. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Né? Ou você não crê no poder de Deus. Está escrito na palavra isso. Né? Mas então fica aí o recado, você se inscreva no canal, eu peço para você se inscrever, peço para você deixar o seu like, seu positivo, compartilhar na rede.
E pode você escrever o que você desejar, você tem a liberdade de expressão aqui. Entende? Não é como na igreja que muitas pessoas são proibidas de pregar, de falar, chamar o pecado pelo nome exato, mas aqui não, aqui você tem a liberdade de expressão, tá bom? Meu muito obrigado e até uma outra vez, meu forte abraço para você também.